trabalhadores do Brasil. Começa a ser derrubado o muro de Berlim. A renúncia de Mikhail Gorbachev e o fim da União Soviética. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o João Correia, do canal Histórias e Fatos. Estamos aqui hoje para mais um bate-papo. Convidada hoje é Bárbara Ticami, né? Ela é historiadora, mestre em História e doutoranda em História pela Unicinos. Hoje ela vai falar um pouquinho sobre Mar de Imagens, a relação estabelecida entre Eduardo de Martino e a Marinha Brasileira. Bárbara, seja bem-vinda. É um prazer ter você conosco aqui hoje para falar um pouquinho sobre o seu tema de pesquisa e o espaço está aberto para você, fique à vontade. Oi, João, bom dia, boa tarde, né? Oi, pessoal, tudo bem? Assim, primeira coisa, obrigada pelo convite, né, João? Fico muito feliz de poder estar aqui e falar um pouquinho do meu trabalho. Bom, esse trabalho foi a minha dissertação de mestrado, né? Eu defendi ela o ano passado e, assim, o meu interesse era estudar o Eduardo de Martino, né? Então, quem que era esse cara? Quem é esse pintor? E aí, assim, todo o meu entusiasmo com ele, né, partiu das imagens que ele produziu. Por quê? Se a gente falar em pintura histórica, né, aqui no Brasil, a gente vai pensar muito no Victor Meirelles, no Pedro Américo. Assim, basta a gente olhar um livro didático e ver lá, Independência do Brasil, vai ter a foto do quadro do Pedro Américo. E muitas vezes isso está num uso só ilustrativo, né? Não se pergunta quem pintou, por que pintou, como pintou, para quem pintou, né? E assim, dentro desses usos que a gente tem da imagem, e principalmente as imagens do século XIX, e em especial as sobre a guerra do Paraguai, né, ou guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai, enfim, tem toda uma discussão sobre o nome da guerra, a gente vê muito Pedro Américo e Victor Meirelles. Mas a gente tem esse outro pintor, que é o Eduardo de Martino, que produziu uma quantidade muito maior de obras sobre essa temática do que os outros dois. E aí eu sempre me perguntava, por que ninguém estuda ele, né? O que esse cara tem? Os quadros dele são ruins e não merecem ser estudados, né? Bom, e isso era uma indagação. Eu olhava para aqueles quadros como constituintes de uma, vamos dizer assim, uma identidade nacional. Na minha primeira seleção de mestrado, que eu não passei, eu olhei dessa maneira, e aí me perguntaram, mas se eles constituem uma identidade nacional, por que ninguém conhece? Aí eu falei assim, bom, na Marinha todo mundo conhece, né? Ele é muito utilizado dentro da Marinha. Aí eles falaram, não, então não é uma identidade nacional, talvez seja uma identidade da Marinha. Bom, e aí eu fui atrás desse pintor, né? Quem que é o Eduardo de Martino? Ele é um italiano, então ele vem para cá, para o Brasil, no contexto da Guerra do Paraguai. Só que ele não vem como pintor, ele vem como militar, porque ele era tenente da Marinha de Guerra italiana. E aí, quando ele vem para cá, ele acaba acontece um acidente com a embarcação que ele estava, no Estreito de Magalhães, o barco encalha, ele sofre todo um processo, mas ele não é considerado culpado. E aí, depois disso, ele abre mão da carreira militar. Isso é até uma coisa bem interessante, porque a historiografia da arte, ela falava que ele tinha desertado. Mas não, na verdade, ele não deserta, né? Ele só abriu mão da carreira. Ele abre mão dessa carreira e aí ele passa a se dedicar à pintura. E para quem que ele vai pintar? Ele vai pintar para o Império Brasileiro, né? Então, os quadros dele vão ser muito utilizados pela Marinha. E ele desenvolve uma relação com algumas pessoas da instituição e com a própria instituição também. Por exemplo, tem carta dele mandando parabéns para o Tamandaré, né? Que é uma figura extremamente emblemática, né? Patrono e tudo mais. Então, assim, ele tem essa relação. E como é que ele vai desenvolvendo essa relação? Ele vem para o Brasil, né? Ele se fixa no Rio de Janeiro, ele tem um ateliê, e nesse ateliê ele vai produzir muito. Num determinado momento, esse ateliê, que era no centro do Rio de Janeiro, vai ser transferido para dentro do arsenal de guerra da Marinha, né? Então, ele usa um espaço dessa instituição militar para produzir as suas obras. E não só isso, né? Ele também vende muitas obras e realiza leilões ali dentro daquele espaço. E isso aparece nos jornais da época, e ainda aparece assim, com autorização do comandante, não sei quem e tal,
né, está sendo realizado um leilão. E essas obras, né, nessas obras, o Eduardo Demartino, ele faz majoritariamente pinturas de marinho. Se o pessoal for lá no site do Museu Histórico Nacional, tem alguns quadros dele que tem disponível em alta resolução, dá para a gente ver bem. E no Museu Naval também tem muita coisa dele, embora nem tudo esteja disponível online. Mas, assim, por mais que a gente tenha a obra de arte online, nada supera você estar ali diante do quadro. Mas em tempos de pandemia, diferente, né? A gente aproveita que tem online. Bom, ele pinta esses quadros. E essa temática dos quadros está extremamente associada aos grandes feitos que a Marinha Brasileira teve durante a Guerra da Tríplice Aliança. Então, tem Passagem de Humaitá, Bombardeio de Curuzu, Batalha Naval do Riachuelo. E esses quadros, eles são comprados, assim, é uma situação que eu não encontrei na dissertação. Eles vão para a Marinha. Como eles vão? Eu não sei. É um dos problemas da pesquisa. E a instituição adquire eles, mas eu não encontrei um contrato de compra, alguma coisa dizendo que foi uma doação. Então, assim, para mim, ainda é uma incógnita nisso. Porque ele pode ter feito a obra encomendada antes, ou, como acontecia, ele pode ter feito um leilão e ter vendido esses quadros depois, né? Isso está muito associado ao modo de produção da arte, né? O artista, ele está tal qual um artesão que está produzindo para alguém que encomenda, que fala, eu quero o quadro assim, assim, assado, que é o caso, por exemplo, do Vitor Meirelles e do Pedro Américo, ou ele está produzindo, assim, vamos dizer, para um mercado não. Então, ele faz um quadro e aí, assim, aquele quadro vai ser comprado depois, né? É uma das coisas que, para mim, ainda é uma incógnita. Mas esses quadros, eles vão ser muito descritos na imprensa da época. E essa imprensa, ela associa eles à Marinha. Então, dentro da perspectiva de, aqueles quadros trazem a verdade, porque a Batalha do Riachuelo foi daquele jeito, assim, assado, tá lá no quadro do Demartino, né? Isso cria toda essa, vamos dizer assim, essa identidade, né? Essa associação, ela é feita não só por uma relação que o pintor estabelece com a instituição, né, tendo um arsenal lá, a instituição estabelece adquirindo essas obras do pintor, mas também quem está vendo isso associa as obras diretamente à instituição. Tanto que, assim, a maior parte da crítica que a imprensa faz, ela não faz menção ao modo de pintar, aos aspectos formais da imagem. Se ele pintou bem, se ele pintou mal, se a pincelada era muito rápida, tinha muita massa de tinta. Não, a imprensa está associando isso aos aspectos da instituição militar, né? Está associando a ideia da verossimilhança da imagem com o fato. O que a imprensa destaca, e que isso vai diferenciar ele dos outros dois pintores, é que ele tem um conhecimento, e os quadros dele têm um detalhe muito grande das embarcações. Então, é bem interessante também, se for olhar assim, a questão da evolução das embarcações e tudo mais, isso aparece muito. As embarcações deles são muito detalhadas, porque ele era militar da Marinha Italiana, né? Então, ele tem esse conhecimento muito grande dos navios. O Vitor Meirelles, ele faz quadros da passagem de Humaitá e da Batalha Naval do Riachuelo, mas ele não está preocupado com todo esse detalhe. Tanto que, assim, o quadro dele da Batalha Naval do Riachuelo, existe uma desproporção muito grande entre a figura do Almirante Barroso e a figura do navio, né? Sim. Os dois estão, se a gente olha na tela, eles estão como se fossem quase do mesmo tamanho. Mas é a intenção do artista, né? Ele está querendo monumentalizar a figura ali do herói. E o Demartino não, ele traz esse detalhe muito grande. E é uma das coisas que a instituição e as pessoas que estão lá vão gostar e vai diferenciar nos quadros dele. Tanto que esses quadros, né, eles estão na Marinha, e aí quando a Marinha ela inaugura o Museu Naval em 1884, e aqui assim é um parênteses desse museu, ele foi mandado criar por decreto-lei em 1868, aí dentro do contexto da guerra ainda, na ideia de, vamos dizer assim, de ressaltar os grandes feitos da instituição,
né, no momento que é criado o Museu Naval e que é comprada as telas do Vitor Meirelles. Esse museu ele só vai ser inaugurado em 1884. E quando ele é inaugurado, tem uma notícia na imprensa da época, só falam de 2 pintores que estavam lá, o Demartino e o Vitor Meirelles. 2 quadros do Demartino, do Vitor Meirelles, e a maioria esmagadora do Demartino. Não tem documentação oficial do Museu Naval nesse período. A gente vai encontrar a documentação oficial do museu só em 1890, já na República, que aí aparece o primeiro inventário. Nesse inventário, aí a gente tem coisa de 14 quadros do Demartino, para um total, acho que não chega a 20. Não chega a 20, não lembro agora o exato número. Então, assim, ele está criando uma visualidade da instituição, né? A instituição não basta só ela ter as obras, ela usa essas obras. E isso vai acontecer muito na longa duração. Por quê, né? 1884, os quadros do Demartino estão lá no Museu Naval. Já no começo do século XX, eles também estão no Museu Naval. Mas aí a trajetória do museu e a dos quadros, ela vai se cruzar num outro momento. 1922, tem um decreto-lei que vai criar o Museu Histórico Nacional. E esse decreto, ele dentro aí de uma perspectiva de história da nação, uma história total do Brasil, esse decreto vai mandar que todo o acervo do Museu Naval e de outros museus que tinham espalhados pelo Rio de Janeiro, um outro deles é o Museu Militar, que esse acervo seja transferido para o Museu Histórico Nacional. Bom, esse processo de transferência demora alguns anos, né? Mas aí ele vai ser concluído em 1937. E aí, as obras que a Marinha ela tinha do Demartino, elas vão para o Museu Histórico Nacional, que são essas que eu comentei que estão digitalizadas, né? Que a gente pode ter acesso na internet bem fácil. Bom, mas e a Marinha e o Museu Naval, né? O que eles fazem com isso? É interessante que a Marinha ela não deixa as obras de lado no momento que elas são transferidas. Por quê? Existem alguns pedidos, isso na documentação do Museu Histórico Nacional aparece, para que essas obras voltem para a Marinha. Não só essas obras, né, mas todo o acervo que tinha no Museu Naval. E aí vão desde quadros até modelos de navio, as relíquias da Guerra do Paraguai, né? Então, assim, a corrente que fechava o Maitá, um pedaço de coraça de navio. Então, ela pede que esse acervo volte. Bom, o acervo não volta, o Museu Naval permanece extinto durante um tempo, e aí ele vai ser reinaugurado lá nos anos 70, né? E nos anos 70 ele é reinaugurado com outro acervo. E nesse outro acervo, o Demartino volta. Não são os quadros, mas Nossa. é uma... Que doideira. Ele volta. Então, não são os quadros, mas a Marinha, um pouquinho antes da inauguração do Museu Naval, ela adquire uma coleção de esboços dele. E esses esboços são muito ricos. É uma coleção muito grande, tem mais de 150 desenhos. Né? Ela compra esses desenhos e a partir daí eles passam a integrar de novo. Então, o Demartino ele esteve em 2 momentos na Marinha, né? Mesmo não sendo os mesmos trabalhos. Bom, ela compra esses desenhos e a instituição vai reinaugurar o Museu Naval. E aí, assim, nesse período, o Museu Naval, ele recebe doações de quadros do Demartino. Muitas dessas doações, elas são de quadros agora, assim, a gente faz um parêntese com o tamanho dos quadros. Os quadros do Museu Naval, eles estão dentro da perspectiva de pintura do Museu Naval, não, desculpa, do Museu Histórico Nacional, que estavam no Museu Naval no começo do século XIX, eles são quadros dentro da perspectiva da pintura histórica. Então, são quadros enormes, coisa de 3 metros por 2 de tamanho, né? Então, é algo muito grande. Não dá para a gente ter isso na parede da nossa sala, nem na parede da sala de uma casa no século XIX. Então, esses quadros eram para instituições públicas, para grandes espaços. Os quadros que a Marinha recebe por doação depois são quadros de cavalete. Então, são quadros pequenos. Sim, vou citar um deles, que é o Paisagem na Neve. Ele tem 40 por 30 centímetros, né? Esses quadros, o Demartino pintava e vendia. E muitos deles são de
pinturas de marinha, né? São paisagens que têm a água como elemento fundamental, embarcações, e esses quadros ou eram vendidos ou eram dados para militares da marinha. E conforme vai passando os anos, esses militares vão fazendo essas doações, além da Marinha ter comprado esse caderno de esboços, né? Então, hoje essa coleção, ela não é a mesma que tinha no final do século XIX, mas ela tá lá, né? Aí agora eu faço um parênteses para citar a dissertação da Patrícia Michelini, que trabalhou especificamente com essa coleção, principalmente processos de restauro dos esboços, que, assim, eles são esboços, então eles não foram feitos pelo De Martino para estarem expostos, para durar. Era uma anotação pessoal. É muito interessante ver eles, porque são cheios de rabiscos. Tem ali, assim, no quadro no esboço sobre a Batalha Naval do Riachuelo, tá ali não sei o que, Barroso, amigo meu, né? Então, assim, é bem interessante. Legal. Tá ali, assim, pintar o fundo com verde não sei o que, né? Então, assim, são coisas pessoais. E isso foi se deteriorando com o tempo, né? Porque não foi feito para estar exposto, como os quadros a óleo, que tem essa intenção de durar. Então, teve esse processo de restauro. E aí a gente tem esses dois momentos, né? Embora, durante esse período, a gente tenha algumas publicações, e aí, pensando dentro de uma história, vamos dizer assim, uma história da Marinha, mas não uma história no sentido que a gente tem hoje, essa perspectiva de história e problema, mas aquela história lá do século XIX, onde você está preocupado, assim, com os feitos, os detalhes técnicos da batalha, né? Na perspectiva que a gente tem de história militar, isso durante o tempo foi chamado de história militar tradicional. Dentro dessa perspectiva, os quadros do De Martino também aparecem. E aí eu vou citar um exemplo que é o Gastão Penalva, né? Foi um militar da Marinha que atuou ali no final do século XIX, começo do XX, também escreveu livros de história, e aí nessa escrita ele vai citando os quadros do De Martino, embora ele não referencie o pintor, né? Mas ele cita esses quadros como exemplos daquela verdade sobre o feito e tudo mais, né? Então, esse uso da imagem, ele acontece ao longo do tempo. E uma coisa que é interessante é que isso tem uma longa duração, né? E aí, por exemplo, como a instituição ela vai usando esses esboços, né? Eles foram adquiridos, boa parte deles não está exposto, né? Porque eles até nem podem estar, por causa das questões de humildade, essas questões mais técnicas, né? Então, eles ficam na reserva técnica. Mas, por exemplo, no Sesc Centenário da Batalha Naval do Riachuelo, que aí é a data magna da Marinha e tudo mais, tiveram uma série de eventos comemorativos, né? Aí pensando no comemorar, aquela ideia do não esquecer. Dentro desses eventos foi criada uma medalha. Adivinha quem é que estava na medalha? Era o De Martino, né? Então, assim, tem N outros quadros sobre a Batalha Naval do Riachuelo. Na verdade, no caso da medalha, não era nenhum quadro, era um esboço, né? Tem N outras imagens, mas foi colocada a imagem dele, né? E também foi criada uma exposição, que aí colocou os desenhos expostos, né? Uma exposição colocou os desenhos expostos, é ótimo, né? Uma exposição colocou os desenhos à mostra. Então, assim, dentro desse cenário comemorativo, né, de uma data extremamente importante, a instituição, de novo, estava usando as obras dele, né? Então, a gente percebe que tem um vínculo muito grande entre a trajetória do pintor, né, pensando nele, indivíduo, que atuou no século XIX, se relacionou com essas pessoas. Uma outra coisa interessante, assim, no final do século XIX, aconteceu um acidente dentro do arsenal de marinha. Não se tinha nenhum programa previdenciário e tudo mais, né? As viúvas, os órfãos das pessoas que morreram nesse acidente ficaram, assim, desamparadas. E o De Martino, o que ele faz? Ele cria uma exposição, toda a renda que ele adquire com essa exposição, ele doa para os familiares dessas vítimas, né? Então, assim, ele tem essa relação muito grande. Depois, a instituição, ela se apropria das obras, e aí agora eu falo se apropriar não no sentido pejorativo, né? Mas no sentido de adquirir e usar essas obras.
E aí, mesmo sem, vamos dizer, sem essa vontade da instituição, né? Quando as obras elas vão para o Museu Histórico Nacional, a instituição ainda continua usando elas, né? Porque ela não só algumas pessoas elas referenciam essas obras, né? Mas ela também adquire um novo conjunto, e esse conjunto ele também vai ser usado. Então, assim, foi mais ou menos isso que eu trabalhei na dissertação, né? Pensar essa relação entre os três. Você deu um resumo da sua dissertação, né? Desculpa se eu falei demais, João. Não, tranquilo. Eu tenho aqui alguns questionamentos, né? Que eu dei uma olhada na sua dissertação, de uma lida, e uma coisa que me chamou a atenção, que eu gostaria que você trabalhasse, qual era a formação dele, de pintor, onde ele se formou? Eu acredito, por ele ser militar, acho que essa questão dele escrever bem os navios, acho que facilitou a ele. Como foi esse acesso dele à Marinha do Brasil? Porque eu fico pensando, porque a Teresa Cristina, esposa de Dom Pedro II, era das duas Sicílias, né? Da mesma região que ele. Não sei se isso, em certo ponto, ele conhecia, né? Porque eu vi na sua dissertação que ele visitou Dom Pedro II diversas vezes no Paço Imperial, né? Não sei, por serem napolitanos que fala, né? Eles têm algum contato. E uma outra coisa que me chama a atenção, quem consumia esse tipo de arte? É uma outra questão também que eu achei interessante hoje. Não sei se você chegou a abordar isso no seu trabalho. Então, a formação dele, João, ele, assim, por ter sido militar, ele estudou desenho técnico, né? Ele fazia desenhos de embarcação e também tem, agora assim, eu peço desculpa se eu falar alguma bobagem, mas para a navegação do século XIX, o desenho também era muito importante, né? Você fazia as comparações entre as cartas náuticas, os mapas, e ia fazendo essas comparações com as vistas dos lugares onde você passava, né? Então, isso é muito importante. E essa coisa do desenho técnico é bem interessante, porque nesse caderno de esboços ele tem vários desenhos de embarcação que não tem intenção nenhuma de estar nos quadros. Tem um desenho dos monitores da época que ele faz, que é da planta do monitor. Né? Então, assim, um interesse dele pela embarcação. Aquilo para o quadro, para a composição final do quadro não faz diferença, mas ele tinha esse interesse, né? No caso da formação de pintura dele, aí a gente tem um problema, porque a bibliografia da arte que fala do De Martino se contradiz. Alguns autores falam que ele foi autodidata, outros falam que ele estudou no Instituto de Belas Artes de Nápoles. Ele realmente foi nomeado professor do Instituto de Belas Artes de Nápoles, mas essa nomeação é para professor honorífico, é só em 1902, quando ele já está morando na Inglaterra. Aí eu esqueci de falar, só um parênteses, né? Ele fica aqui no Brasil até 1875, aí depois ele vai para a Inglaterra, e lá ele vai ser extremamente bem sucedido, tanto que ele vai ser pintor da corte, né? Que é um outro nicho de pesquisa imenso que tem, só de pensar essas obras que estão na Inglaterra. Então, ele tem essa formação. Mas, no período que ele teve aqui na América do Sul, que ele circulou ali na região do Prata, ele teve contato com o Juan Manuel Blanes. Nos esboços dele também aparecem referências aos quadros do Blanes, principalmente aos gaúchos, né? O Blanes, ele tem uma série de gaúchos, então assim, a gente consegue comparar, ver um quadro do lado do outro. Então eles tiveram esse contato. Então assim, ele pode ter tido essa formação em pintura na Itália, né? Aparecem quadros dele do período em que ele ainda estava na Itália, ainda era militar, mas ele também teve contato com o Blanes, né? Então, são esses dois momentos. No caso da Teresa Cristina, ele chega no Dom Pedro II, a gente também não sabe muito bem como ele chegou. Se foi por meio do contato que ele teve com os militares das Forças Armadas Brasileiras, se foi por algum contato com a maçonaria, porque ele era maçom, ele atua em lojas maçônicas, né? Ele pinta em algumas delas, se foi por isso. Mas eu acredito que essa relação dele com a Teresa Cristina, ela se desenvolveu. Acredito não, ela se desenvolveu. Tanto que um dos quadros do Museu Histórico Nacional
Hoje ele chama Chegada da Fragata Constituição, mas é um quadro que retrata a chegada da Teresa Cristina no Brasil, né? Então ele pintou isso. E é interessante que esse quadro, ele foi mudando de nome, né? Quando ele aparece na imprensa, ele chama Chegada da Imperatriz Teresa Cristina. Conforme vai tendo a passagem do Império e depois da República, a Teresa Cristina, ela vai saindo do foco do título do quadro e a embarcação vai aparecendo, né? Então tem essa mudança, assim, esse sentido do quadro, ele muda um pouco. Ele teve essa relação com ela, mesmo que indiretamente, né, no quadro, mas eu acredito que sim, eles se relacionaram em algum momento, tanto que ela tem uma atuação muito grande nas artes, ela se interessa, né, por músicos, por pintores, embora eu ainda não tenha encontrado a documentação específica sobre isso, né, mas acredito que sim, eles estiveram em algum momento juntos. Né? Qual era a outra pergunta, João? Outra pergunta era quem eram os consumidores desse tipo de arte? Quem consumia esses quadros. Uhum. É interessante porque a gente tem muitos estudos, né, sobre a arte, vamos dizer, oficial, aquela que era produzida dentro da Academia Imperial de Belas Artes, né, que são esses grandes quadros. Esses grandes quadros, eles são consumidos pelo Estado, né? Por exemplo, os quadros do Victor Meirelles são encomendados pelo Ministério da Marinha. Os quadros do Victor Meirelles, do Pedro Américo, tem quadro que é comprado pelo Ministério da Guerra. Então, esses quadros grandes, eles são consumidos pelo Estado. Mas também existe todo um mercado de arte, e que isso está sendo estudado agora, que acontecia para além da academia. Então, tinham várias galerias ali no centro do Rio de Janeiro, delas, assim, muito, muito próximas, ali à Rua do Ouvidor, né, onde acontece toda, vamos dizer assim, a vida social da cidade, né, aquilo acontece ali, os cafés, teatros, tinham várias galerias de arte. E tem muitos leilões, né, dentro desse período, que estão acontecendo nessas galerias. Então, acredito que os artistas, além de estarem vinculados ao Estado, né, alguns deles pintavam para compradores particulares. Só que isso ainda é algo que precisa ser mais estudado. Bom, um exemplo deles é o Demartino, né? Ele produz muitos leilões. E é interessante que, assim, ele é convidado para participar de algumas exposições da academia, mas no ano que ele não participa de exposição, ele faz alguma exposição numa galeria particular. Então, isso muito para ser visto, para ter o seu trabalho circulando. Que legal. Uma outra questão que eu queria levantar, ele fez muitas pinturas de batalhas. Uhum. Ele, nas suas pesquisas, ele se baseava em depoimentos? O que você conseguiu, assim, ou ele tinha uma inspiração mesmo e pintava baseado nos princípios dele? Não, ele tem pintores, o artista que faz pintura histórica, né, ele tem uma pesquisa muito próxima do historiador, né, e o Demartino, ele tem alguns aspectos, por exemplo, como ele veio para a América do Sul para participar da divisão naval italiana que estava ali no Prata, ele circulou por aquela região. Depois de um tempo, ele voltou para lá como pintor, para colher informações, né? Então, assim, no que a gente pensa na paisagem, ele esteve no local, mesmo que ele não tenha presenciado muitas das batalhas. As batalhas da Guerra da Tríplice Aliança, tem muitas notícias na imprensa sobre elas, né? Então, ele está tendo acesso a notícias sobre essas batalhas. É bem interessante também que, em determinado momento, a imprensa, ela publica imagens, assim, esquemas das batalhas. Então, vamos dizer assim, uma pessoa leiga ver um esquema de batalha não vai entender nada, mas como ele era militar, isso proporciona a ele, né, esse contato. Facilitava. Mas ele também pinta, depois que acaba a guerra, ele começa a pintar, fazer obras de outros grandes feitos da Marinha Brasileira. Por exemplo, da Guerra da Cisplatina, a passagem de Toneleiro. No caso das batalhas da Cisplatina, ele foi colher informações com Tamandaré, com outros militares, né? Então,
vamos dizer assim, para fazer essas pinturas de batalha, ele usa todo esse arcabouço, né? Ele tem o conhecimento da geografia do local, ele tem informações sobre o que está acontecendo, né? O que aconteceu, sobre como foi a batalha, e também tem esse contato com algumas pessoas, né? Então tem todo esse leque de elementos, né? Que estão ali por detrás daquela imagem. É muito interessante, porque ele é um pintor desconhecido, assim, no grande público, né? Todo mundo conhece o Victor Meirelles, né? Conhece ele, né? Até eu tinha comentado com você aqui nos bastidores, né? Que todo mundo vê a pintura, mas não lembra do pintor, né? O que dá a impressão, assim, também, a gente analisando, trazendo um pouco, né? Que esses pintores, eles seriam, tipo, hoje, fotógrafos, né? Eles registravam os momentos dessas batalhas, né? Para não se perder, como não sei qual foi o período que surgiu a fotografia, acho que foi bem no final do século XIX, né? Então, esses homens, eles registravam esses momentos, uns registravam por escritos e eles por pinturas, né? Assim, qual foi pelo que você falou, ele faleceu na Inglaterra, foi isso? Isso. Uhum. Essa coisa da fotografia, João, é bem interessante, né? Porque a fotografia ela surge ali no começo do século XIX, mas tem um paralelo com a pintura que para a gente pode soar muito estranho. A fotografia ela era muito estática e a pintura ela tinha a ideia de movimento. Porque a fotografia que está ali no final do século XIX, ela é aquela fotografia de estúdio, né? Então as pessoas estão ali paradinhas fazendo pose. Se eu quiser criar uma imagem sobre uma batalha, sobre um tiro, né, um golpe de espada, eu preciso do pintor, do desenho para fazer isso, né? Então, nesse período que ele está atuando, a gente tem essa diferença. Mas, sim, esses pintores, eles iam para o teatro, né, onde estavam acontecendo as operações, iam colher informações. Tanto que o próprio Victor Meirelles também esteve no cenário ali do Prata, para fazer anotações sobre os seus quadros, né? Então, era comum. Isso acontece em outros países, não só no Brasil. E aí, quando ele vai para a Inglaterra, ele é pintor oficial, nomeado pintor oficial, e depois dele vai passar a ter um fotógrafo oficial, né? Então, assim, a gente tem essa transição também, né? Da imagem, assim, vamos dizer assim, o desenho como um registro, né? E depois para o desenho ou a pintura, como registro, e depois para vir essa questão da fotografia. E ele vai para a Inglaterra, né? Lá ele tem essa carreira muito bem sucedida, e ele vai morrer só em 1912. Ele tem um AVC, passa um tempo doente, aí depois ele vai falecer lá. Ah, que legal. Bárbara, eu vou deixar aqui depois o link da sua dissertação, formas de contato, tá? E só tenho a agradecer a você aqui por esse bate-papo, e eu queria que você falasse aqui em poucas palavras, através das suas pesquisas, a importância desse estudo na compreensão da história militar brasileira, assim, só para a gente fechar aqui. Bom, João, te agradeço muito pelo convite, né? Fico muito feliz. E assim, bom, a minha pesquisa, ela tangencia ali a história militar e a história da arte. Bom, vou defender a história da arte também. No caso da história da arte, ela é extremamente importante porque a imagem, ela nunca é só uma ilustração, né? Ela é uma interpretação de algo, ela tem entornos. Se a gente for puxar ela, vira um novelo de linha, né? Uma bola de neve. Porque uma imagem, ela está sendo usada, né? Ela tem alguma intenção, ela tem usos políticos, né? Político aqui não no sentido político partidário. Sim. E no caso da história militar, vou te falar assim, o que eu escrevi no último parágrafo da minha dissertação. Os militares, eles não estão isolados da sociedade como um todo, né? Eles são agentes, estão atuando dentro dessa sociedade. Eles influenciam e sofrem influências desse mundo que está em volta. E acho que se a gente quiser compreender os militares de hoje, a gente também tem que estudar e ver essa relação desses militares com a sociedade em outros momentos. Principalmente agora que a gente tem uma conjuntura nova, que a gente tem esses militares no cenário político de uma outra maneira, né? Então, acho que são as duas contribuições do meu trabalho. Ok. Bárbara, muito obrigado, viu? Pessoal, eu vou deixar todos os links aqui,
tá? De acesso do trabalho dela, ao museu que ela citou, eu vou procurar e vou colocar aqui para vocês, tá? No demais, um abração, muito obrigado. Tchau, Bárbara. Obrigada, João. Tchau, tchau, gente. Tchau.